Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal EG Moçambique. Estamos aqui mais uma vez de volta para a nossa meditação do pôr do sol. Mandar um abraço aos nossos irmãos do EG Brasil, também do EG Angola e também para ti que estás agora a nos assistir. A nossa meditação tem como tema mal por bem e tem como base o livro de Mateus capítulo 5, versos 44, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, vemos aí Jesus Cristo a dar-nos um conselho, a dar-nos, digamos, uma ordem. Nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso quer dizer que nós temos que fazer o bem não somente para aqueles que nós amamos, mas também para aqueles que não gostam de nós, pois um cristão não pode odiar a ninguém. Então, aqueles que acham que nós somos inimigos delas ou que são nossos inimigos, nós temos que procurar fazer o bem para essas pessoas. Então, Cristo aqui nos dá um exemplo de como nós devemos proceder, mesmo dentro daqueles que não gostam de nós, daqueles que nos veem como inimigos. Nós temos que procurar fazer o bem para eles, não somente para aqueles que nós gostamos. E a exemplo disso, vejamos aqui o livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 1 até verso 3, diz o seguinte: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então vemos aí uma menina que foi presa, que foi cativa, foi levada presa como escrava, podemos dizer assim, para um reino da Síria, inimigo de Israel. Então, era de costume que houvesse sempre guerras entre Israel, Síria e também contra outros povos. Normalmente esses povos que guerreavam eram inimigos e não se gostavam, odiavam-se uns aos outros. Essa menina, ainda muito pequena, criança, ela foi levada para ser escrava justamente do general que, pelo seu poder, pela sua influência, conseguiu derrotar o exército de Israel e levar pessoas cativas. Então, a pessoa responsável por essa desgraça, por matar, quem sabe até mesmo os pais dessa menina, quem sabe até mesmo algum familiar dessa menina, ou alguma pessoa que essa menina gostava. Então, ela foi de fato ser escrava dessa mesma pessoa. O normal, naquele tempo, até mesmo nos dias de hoje, seria que essa menina que odiasse, de forma justa, entre aspas, a Naamã, por ter feito várias guerras, por ter derrotado o seu povo, por ter matado pessoas do seu povo, por ser um inimigo do povo de Israel. Mas não é isso que nós conseguimos notar nesse trecho. Muito pelo contrário. Ela manifestou um amor tão grande por essa pessoa que era um inimigo declarado de Israel, ao ponto de almejar que ele ficasse livre da sua lepra. Ela até deu um conselho à mulher de Naamã, dizendo que oxalá que Naamã pudesse estar em Samaria e saberia que lá existia um profeta que o poderia curar da lepra. E outra coisa também naquela época, a Bíblia não relata nada a respeito da cura de lepra, exceto Naamã, que foi curado de lepra. Então, não vejo aqui muito espaço dessa menina ter a certeza, por fatos vistos ou verídicos, de que o profeta que estava em Samaria poderia de fato curar a lepra, mas talvez outras doenças. Mas essa menina, pela sua fé em Deus de Israel, ela tem certeza que na presença do profeta que estava em Samaria, Naamã poderia ser curado da sua lepra, sem ter antes um registro de alguém que tenha sido curado da sua lepra por algum profeta. Então, vejamos também o que a promessa do Senhor diz aqui a respeito desse mesmo assunto. A conduta da menina cativa, a maneira como se comportou neste lar pagão, é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Não há mais alto encargo
do que o confiado aos pais e mais no cuidado e educação de seus filhos. Então, vemos aqui que nos é dito que não existe um encargo maior do que o confiado aos pais e às mães no cuidado dos seus filhos. Então, vemos aqui uma grande responsabilidade que os pais têm, não somente naquela época, como também nos dias de hoje, em educar os seus filhos para a salvação. Se essa menina agiu dessa forma, é porque ela aprendeu alguma coisa na sua casa que a fizesse agir dessa forma. Então, talvez você esteja falando aqui para alguém que seja pai. Então, essa mensagem é de muito proveito para essa pessoa. Ou por outra, ou também para alguém que não seja pai. Não há nenhum problema quanto a isso. Por quê? Porque a nossa conduta nos dias de hoje, ela influenciará também os nossos filhos de amanhã. O que eu procuro ser nos dias de hoje influencia aquilo que eu vou ser amanhã e também os meus filhos. Então, se eu de fato quero dar uma boa educação aos meus futuros filhos, não somente aos meus filhos, mas também as crianças que estiveram ao meu redor, se de fato eu quero dar uma boa influência, eu preciso cultivar bons hábitos, bons costumes, eu preciso me dedicar de modo que eu possa influenciar para o bem daqueles que estão ao meu redor. Então, vemos aqui que essa menina tinha uma boa conduta por causa dos seus pais. E também vemos aqui que existe um grande encargo para os pais, que é o de educar os seus filhos para o reino. Então, essa citação me faz lembrar do profeta Noé. Ele que pregou durante 120 anos para que o povo pudesse entender, o povo antediluviano, que viria um dilúvio e queria alastrar-se por toda a terra. E o único lugar onde podiam ser salvos era dentro da arca. Então, vemos que muitas pessoas ouviram, mas não decidiram se entrar na arca, somente a sua família. Então, vejo aqui nesse caso que Noé ele fez um grande trabalho, ele fez a parte principal que Deus lhe incumbiu, os seus filhos, aqueles que fazem parte da sua família. Ele procurou, com todo o seu zelo, buscar essas pessoas e colocá-las na arca, o único lugar em que poderia haver salvação. Então, os pais, aqueles que um dia também querem ser pais, precisam ter uma fé, precisam desenvolver-se ao ponto de poder influenciar positivamente os seus filhos, seus futuros filhos e também as crianças que estão ao seu redor. Continuando aqui diz o seguinte: felizes são os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divindade, de maneira que as promessas e ordens de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade interpretam para a criança o amor e a justiça e a longanimidade de Deus. Então, vemos aqui que existe uma grande bem-aventurança para aqueles que desenvolvem essas mesmas características que nós vemos aqui nesse texto. Longanimidade, a gratidão, a reverência, a longanimidade. Então, essas são as características que nós precisamos desenvolver nos dias de hoje para que possamos influenciar as pessoas para o bem. Se de fato também essa é a sua vontade de influenciar os seus futuros filhos, como também que estão ao seu redor, para o bem, de modo que possam pagar o mal por bem. Ora comigo neste momento. Oremos. Queridos Pai, gratidão Senhor, pois o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem dado a oportunidade de podermos estar mais perto de Ti e de Senhor podemos também influenciar aqueles que estão ao nosso redor com aquilo que nós temos aprendido de Ti. Que o Senhor possa, de fato, fazer com que nós possamos ter essas características que são boas ao ponto de poder influenciar aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos, Senhor, também pagar o mal pelo bem e não alimentarmos o ódio, não alimentarmos a ira, mas alimentarmos, Senhor, apenas o amor, pois sabemos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Se conosco, temos um feliz sábado, se eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Desta forma, findamos nossa medição do pôr do sol. Se gostou, coloque um like, comente e também compartilhe. Até a próxima.